também queria agradecer, eu também queria agradecer pelo espaço desse encontro. E, bom, eu e minha amiga Beatriz Estela vamos falar sobre violência contra a mulher. A gente vai trazer alguns conceitos, os seus tipos, as influências psicológicas e sociais, as formas de denúncia, e de enfrentamento. E desde já acho que já é importante ressaltar que a violência de gênero, ela é algo estrutural na nossa sociedade. Então a gente vai trazer várias dinâmicas, alguns vídeos para refletir sobre isso, e que também ela é multifacetada, ela assume várias formas e contextos, e a gente vai acabar focando um pouquinho mais na violência conjugal e na doméstica. E agora eu passo a palavra para Beatriz. É, eu só queria confirmar se vocês continuam me escutando, mesmo com a apresentação. Tudo certo. Sim. Ah, então tá ótimo. Deixa eu voltar aqui. Bom, gente, para começar, a Gia ela trouxe os principais aspectos que estaremos falando. E dentro da violência contra a mulher, as principais formas são a violência conjugal e a violência doméstica. Definindo essas violências. Primeiramente, a violência conjugal, ela ocorre entre parceiros íntimos, seja namorados, companheiros, ficantes, até o próprio marido. Ela pode ser dentro de relacionamentos heteroafetivos ou homoafetivos. Então, é uma forma da violência doméstica, só que focada nessa relação conjugal. Ou seja, o agressor da vítima vai ser esse parceiro que está com ela. Já a violência doméstica, ela é mais geral, ela acontece dentro desse ambiente doméstico, familiar ou íntimo. Pode ser até ambientes mais reclusos, por exemplo, por meio de tipos de violência dentro de um carro ou na casa de algum parente. Diferente da violência conjugal, o agressor não vai ser apenas o parceiro ou necessariamente o parceiro. O agressor pode ser o pai, a mãe, marido, irmão, avô. E cabe aqui colocar que no mundo todo, uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica ao longo de sua vida. Bom, eu trouxe aqui uma citação que diz o seguinte: a violência doméstica é uma perigosa realidade, porque todos têm impulsos amorosos e agressivos. E a família, que é a referência e deve nos proteger, ensinar a amar e como controlar a raiva e nos socializar, faz exatamente o contrário. Então, a violência doméstica, ela está diretamente ligada também com a violência familiar. E ela se torna uma perigosa realidade justamente porque não afeta somente aquela mulher, aquela vítima, mas todo aquele conjunto familiar, seja as crianças que moram naquela casa. E assim vai começa-se uma forma do ciclo da violência, porque essas crianças acabam refletindo isso em outros ambientes. Elas aprendem a comunicação violenta, porque é o que elas acabam entendendo daquele espaço. Então, elas levam para o ambiente escolar, levam para suas amizades, e futuramente essas crianças podem até levar para os seus possíveis relacionamentos. Bom, e a gente queria fazer uma dinâmica com vocês. Vocês podem ler esse QR Code, mas eu também vou mandar um link aqui no chat. Ai, peraí que gente, tô aprendendo a mexer. Ó, é o link que eu mandei. Aí eu tenho que barrar sua apresentação, né, amiga? É isso? Isso, barrei. Mas a gente quer saber quais são os tipos de violência que vocês conhecem, se vocês puderem mandar só um minutinho que eu tô tentando compartilhar, gente.
Foi? Foi. O link tá aqui no Sim. chat, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu vou continuar, então. Bom, vocês trouxeram realmente vários tipos de violência. É, a gente vai focar nas violências que estão prescritas na Lei Maria da Penha. É, Bom, a violência física é uma ação intencional que gera dano ou risco à integridade física da vítima. Ela é a mais conhecida, a mais identificável e também a mais denunciada. Então, podem ser socos, tapas, empurrões. A psicológica, apesar de ser muito frequente e ser uma das primeiras a ocorrer, é uma das mais invisíveis. Então, poucos identificam e poucos denunciam também. São ações que causam dano emocional à vítima, pode enfraquecer sua autoestima, pode tentar distorcer a sua percepção de realidade. E a gente vai trazer mais alguns exemplos daqui para frente. Já a moral, ela é dividida em três tipos, que é a calúnia, a difamação e a injúria. A calúnia é você fazer a acusação sabendo que a pessoa não cometeu um crime. Então, por exemplo, quando o agressor ou a agressora acusa a mulher de ter abandonado o filho ou fazer maus tratos contra ele, sabendo que ela não fez isso. A difamação é uma ofensa para prejudicar a reputação do outro. Então, por exemplo, criar boatos sobre a mulher, por exemplo, que ela é infiel. Já a injúria é uma ofensa à dignidade da pessoa, então são xingamentos diretos a ela. Bom, gente, temos ainda. Eu não sei se continuei compartilhando para vocês, que na hora que Tá eu fui sim. clicar no microfone sumiu para mim. Temos ainda a violência patrimonial, que se trata de quando esse agressor ele age com controle sobre os recursos financeiros dessa mulher. E não só sobre isso, mas também sobre as suas documentações. Então, além de ele não permitir que ela use o seu dinheiro, ele pode também usar a sua identidade para acabar cometendo outros crimes ou mesmo criar outras contas bancárias e estar usufruindo de um dinheiro que era para ser dela. Já a violência sexual trata-se do ato de violar o corpo dessa mulher, como também assumir um controle ali sobre todas as ações em relação, seja de relações sexuais, seja de até mesmo, por exemplo, fazer com que essa mulher, ele obrigue ela a atender seus feitiços. E tem também mais um tipo de violência que não está incluída na Lei Maria da Penha, mas que a gente achou importante trazer para vocês, que é a violência virtual, em que ela ocorre nos ambientes virtuais, mas principalmente nas redes sociais. E alguns exemplos disso é o estupro virtual, o stalking, que é a perseguição, e a manipulação de imagens por inteligência artificial. E, bom, a gente já falou os tipos de violência, e agora a gente vai entrar num outro conceito, que é o ciclo de violência. Ele foi desenvolvido pela Lenore Walker, que é essa psicóloga, foi um estudo na década de 70, que basicamente abrange os padrões comuns de comportamento dos relacionamentos abusivos.
E aqui a gente deixou destacado que esse estudo foi feito há mais de 50 anos e ainda é válido, mesmo com outros estudos mais recentes, ele ainda é válido até os dias de hoje. Isso mostra o quanto a violência de gênero, ela é estrutural e que, apesar de todas as conquistas que a gente vem tendo nos últimos anos, ainda tem um ideal, valores estruturados na sociedade que perpetuam essa desigualdade de gênero. Então, quando a gente pensa no combate à violência de gênero, a gente tem que pensar em duas perspectivas. A primeira é uma mais particular e a segunda uma mais estrutural. A primeira é realmente aquela mulher, como ajudar ela a identificar, a denunciar, a se recompor daquela violência. E a estrutural, então a gente tem que pensar em políticas públicas e como elas são aplicadas, nos valores e atitudes que são ensinados nas próximas gerações, quais papéis são impostos às mulheres. E agora, indo de fato para as fases do ciclo, tem três fases. A primeira é a fase de tensão, a segunda é o episódio agudo e a terceira é a lua de mel. E é importante dizer que esse processo de violência é sempre muito gradual, raramente vai ser do dia para a noite a violência, não, ela acontece muito gradualmente. Então, pode começar com umas brigas mais acirradas, em que tem xingamentos, aí pode ser um soco, desculpa, um empurrão, um tapa, um soco. E aos poucos isso vai se misturando também com memórias boas, porque afinal é o parceiro ou a parceira daquela mulher. Então, tem uma história que eles compartilham, tem sentimentos juntos. Então, quando a gente, eu não sei vocês, mas eu já ouvi muito a questão de, é só terminar o relacionamento, se fosse eu terminaria. Mas é muito mais complexo que isso, e tem muitos mais fatores que a gente vai trazer aqui. A primeira fase é um momento de perigo iminente em que ocorrem tensões e conflitos e que eles começam a se acumular, e é marcada principalmente pela violência psicológica. E aí a gente trouxe aqui alguns exemplos de atitudes que marcam esse tipo de violência. Tem o comportamento de controle, que pode se manifestar pelo ciúme excessivo, pode ser em relação a roupas ou aos contatos dessa mulher, então pode ser amigos, família, e até pela imposição de restrições, como o impedimento do direito de ir e vir, como não deixar essa mulher sair de casa. O agressor também pode fazer manipulação psicológica para distorcer a visão de si e da realidade. Então, ele pode negar os fatos ou até minimizá-los, inverter a culpa e fazer com que a mulher se sinta culpada pela violência ou pela briga e até desqualificar seus sentimentos. E por fim, as críticas, que elas podem desvalorizar suas habilidades, criando um sentimento de incapacidade, como se a mulher não fosse capaz de fazer algo direito, ou fazendo comentários sobre sua aparência, que pode gerar inseguranças em relação ao seu corpo, à sua feminilidade. E aí a gente vai trazer um vídeo para vocês, que são pequenas entrevistas na rua que as mulheres trazem esses relatos de violências que acontecem antes do episódio agudo. Beatriz? Ele não me bateu, mas segurava forte meus pulsos enquanto gritava comigo. Ele não me bateu, mas ele botou álcool na cama quando eu estava dormindo. Ele não me bateu, mas ele quebrou minhas coisas e disse que a culpa era minha. Eles não me bateram, mas tocavam as coisas e as paredes quando estavam irritados e diziam que a culpa era minha. Ele não me bateu, mas praticou todas as formas de violência possíveis, criticou meu corpo e tentou me diminuir várias vezes. Ele não me bateu, mas sempre que a gente saía com o carro dele, ele se irritava, ele me largava sozinha sem ter como voltar. Ele não me bateu, mas ele me empurrou se eu cair. Ele não me bateu, mas ele me beijou à força, passou a mão em mim e ainda
Foi defendido por todos o meu meio de convívio social. Ele não me bateu, mas fazia violência psicológica comigo, torcia tudo contra o que eu fazia e ainda me silenciava. Antes de ele me bater, ele me xingou e ainda me fez me sentir culpada por isso. E depois disso ele te bateu? Várias vezes. Infelizmente, depois da parede sempre é a gente. Nem sempre uma agressão vem de forma física, mas quase sempre antes de uma agressão física existem outras. Fique atento aos sinais. Saia enquanto é tempo. Bom, gente, ainda traremos dentro disso, principalmente sobre a violência psicológica, porque ela é mais difícil de identificar, justamente porque quando o agressor começa a ter falas e atitudes, acaba sendo normalizado na nossa sociedade. Então, a gente trouxe aqui cenas também de uma série conhecida como Bom Dia, Verônica. Então, eu peço também que atentem-se à classificação, porque ela tem conteúdos sensíveis. Então, se você for assistir, considere isso, tá bom, gente? Desculpa. Se eu sair rapidinho, vida, peraí. Pronto. Tá bom. Janete, na vida a gente tem que tentar fazer as coisas direito. Se é pra cozinhar, cozinha direito. Se é pra servir, serve direito. Você vai fazer merda, Janete. Você faz direito. Bom, gente, como vocês podem perceber nessa cena, a violência psicológica ela se manifesta a partir de atitudes que ele teve e falas que fazem com que essa vítima ela sinta bastante culpa em relação a isso, que ela ache que realmente o erro, todas as questões difíceis estejam relacionadas a ela. É muito sobre o contexto da manipulação que minha colega Giovana trouxe. Ganete. Essa não é você. Cadê minha irmã? Linda, falante, com os olhos brilhando, que eu sempre admirei tanto. Seus olhos não brilham mais, Net. Você parece incomodado o tempo todo, com medo de sair na rua. Preocupada em ser perfeita, em agradar, em falar a coisa certa na hora certa. Eu sou sua irmã. Eu te amo. Bom, gente, nessa outra cena de um outro episódio, nós temos presente a irmã da personagem, que é a vítima. E, bom, ela inconscientemente acaba afastando a própria irmã por conta de toda a manipulação e controle que o marido faz sobre ela. Então, a violência psicológica, ela pode fazer a vítima se afastar de pessoas próximas, e isso inclui seus familiares. O que também pode entrar dentro desse meio, desse afastamento, é o medo de ser julgada também, até mesmo por essas pessoas próximas. É o julgamento que as pessoas costumam fazer. Por que que você ainda continua nesse relacionamento? Então, tem um pouco disso também, além de toda a manipulação que o agressor acaba fazendo. Bom, a fase 2 é uma fase em que tem o extravasamento de toda a tensão acumulada na fase 1. É marcada principalmente pelas violências física e moral explícitas, como tapas, socos, estrangulamentos, xingamentos, acusações e até o feminicídio. E por isso, é a fase que tem mais identificação e mais denúncia. E tem um exame que é muito importante quando se fala na denúncia dessas violências, que é o corpo de delito. É um exame médico-legal que documenta lesões e outras evidências que determinam a natureza da agressão, quando ela foi feita, qual a gravidade. E a partir disso, o perito ele pode utilizar os resultados do laudo desse exame como prova em processos legais, como a solicitação de medidas protetivas e até mesmo a prisão do agressor. E esse exame ele pode ser feito em diversos locais,
como as delegacias comuns, mas é mais indicado que seja em delegacias especializadas, como a Delegacia da Mulher, porque a equipe é mais capacitada e sensibilizada para lidar com esse público. Também é possível fazer nos hospitais, sejam eles públicos ou privados, e no Instituto Médico Legal da sua cidade. E em 2018, a Lei 13.721 tornou como prioridade a realização desse exame em casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, o que é um passo importante no combate à violência doméstica. Bom, qual a importância e como que funciona para realizar esse corpo de delito? O corpo de delito ele é importante para investigar crimes que deixam vestígios. O perito vai estar entendendo quando foi a agressão, há quanto tempo foi, qual a gravidade daquele vestígio que foi deixado, por exemplo, um hematoma, se todas essas provas e evidências estão compatíveis com o relato tanto da vítima quanto do agressor e de testemunhas. O corpo de delito, a pessoa ela consegue ter acesso a esse serviço no momento que precisar. Ele não é obrigatório, mas ele se faz muito importante porque são provas essenciais, vão ser evidências que vão ser protocoladas e são importantes para o juiz decidir sobre aquele caso. Bom, o corpo de delito, ele existe de duas formas, existe o direto e o indireto. O direto, ele é a evidência material, então é quando o perito ele realiza toda a forma possível de coleta, a partir de análise visual, como hematomas que foram deixados na vítima, coleta de dados, por exemplo, se essa vítima sofreu abuso sexual, então serão coletados dados laboratoriais, por exemplo, vai analisar se existe sêmen ali naquela região. E também são realizadas fotografias para guardar como protocolos. O laudo do exame direto, ele ocorre em até 10 dias. Já o exame indireto é quando coletam provas que não estão diretamente ligadas ao ato criminoso. Então, por exemplo, testemunhos, gravações ou evidências circunstanciais, documentos e tudo mais, mensagens. Só que, diferentemente do corpo de delito direto, como esse tem que ser analisado tanto pelos advogados quanto pelo juiz, o indireto acaba tendo um tempo indefinido. Bom, agora teremos outra dinâmica com vocês, que a pergunta é: por que você acha que algumas mulheres optam por não realizar o corpo de delito? Bia, a nossa amiga aqui, a Ana Patrícia, ela tá afirmando aqui que é por medo. Bom, gente, a gente vai entrar um pouquinho sobre isso, então é muito legal que vocês tragam as respostas de vocês. Ó, a Cimar falou que Medo, é vergonha. isso. É isso, tô trazendo pelo chat. Sim. Vou esperar mais um tempinho. Podem abrir o microfone também, que se sentir à vontade para também falar um Sim, pouco. gente. Aí eu vou falar, então, eu acho que é culpa também. A Ana Patrícia também colocou, né? Porque não acho que a pessoa vai mudar. Boa noite. Boa noite. Tuca. Olha, pelos relatos que eu ouço nas escutas com as mulheres aqui do projeto, a maioria é por não acreditar e o medo depois que fizerem a denúncia, né, serem mais perseguidas ainda.
Bom, gente, todas essas respostas estão se encaixando muito nesse. E eu vou passar a palavra para minha com isso. Então, gente, a gente trouxe dois motivos que foi do que a gente mais pesquisou, mas é muito importante tudo isso que vocês trouxeram dos relatos de pessoas que vocês conhecem. Mas a gente separou dois principais assuntos, que o primeiro é o constrangimento da mulher ter que relatar e expor as agressões, que pode ser até um momento de reviver esse trauma e ter medo do julgamento. E a revitimização, que é quando a mulher ela sofre outra violência no processo de denúncia e investigação, por exemplo, os questionamentos repetitivos ou insensíveis sobre a agressão, que é mais uma forma de violência, só que simbólica. E por isso a gente trouxe aqui a necessidade de profissionais que sejam acolhedores, sensibilizados e respeitosos. E a última fase é a fase de lua de mel, que é quando o agressor ele se mostra arrependido pelo comportamento das fases anteriores, de que e que ele pode mudar esse comportamento a partir de promessas de mudança, elogios. Ele pode tentar reviver o romance da fase da conquista do início do relacionamento. E essa calma, que é apenas aparente, pode reforçar, a esperança da vítima nesse relacionamento e o ciclo se renovar. E pode passar o slide, amiga? E é justamente por esse comportamento de perdão que a mulher agredida geralmente é julgada. Então, aqui a gente trouxe duas citações do livro É Assim que Acaba, da Colleen Hoover, que fala justamente de violência doméstica e conjugal. E ela faz dois questionamentos. As pessoas passam tanto tempo se perguntando por que as mulheres não vão embora, onde estão as pessoas curiosas do porquê os homens serem violentos? E é claro que é controverso uma mulher ser agredida e continuar amando o homem, mas também não é controverso um homem dizer que ama e agredi-la. E esse julgamento que recai diretamente sobre a mulher mostra mais uma vez o quanto a violência de gênero é estrutural, a um ponto que a culpa é invertida para a vítima, como se ela que não conseguisse sair desse relacionamento fosse a culpada, que também é uma violência simbólica. E um exemplo disso real é o caso da Mariana Ferrer, em que o estuprador ele foi absolvido provisoriamente por alegar estupro culposo, como se ele não tivesse intenção de estuprar. Bom, gente, além da importância do corpo de delito, por mais que às vezes aconteçam essas experiências, como a revitimização, que você acaba se expondo de uma forma, mas mesmo assim é importante, e por isso a atuação de profissionais nesses ambientes que sejam sensibilizadores. Além disso, nós temos medidas protetivas pela nossa legislação. Bom, houve um caso, que foi o caso da mulher conhecida como Maria da Penha Maia Fernandes, em que, há um tempo atrás, quando ela se casou com um homem, após o casamento, ele começou com as atitudes que a gente foi trazendo aqui, lentamente, através do ciclo de violência, pequenas atitudes que desencadearam em coisas maiores, como, por exemplo, o dia em que ela acordou e tinha um projétil em seu corpo, ou seja, ele tinha atirado nela. Então, ele simulou para a polícia, para os investigadores, que a casa havia sido assaltada, tinha ocorrido um roubo à casa deles. Então, apesar das investigações e ele ter conseguido sair dessa, tempos depois, ele eletrocutou ela e ela acabou ficando paraplégica. Então, isso levou a mais investigações e a polícia começou a compreender que ele era o agressor. E apesar disso, de todo esse contexto e de todos esses indícios, para o caso dela ser resolvido, demorou 19 anos e 6 meses. E então, após todo esse processo, toda essa investigação, resolveram criar a Lei Maria da Penha, que hoje tem como
objetivo punir e erradicar a violência contra a mulher. Isso da Maria da Penha, que acabou levando 19 anos. Hoje, assim que é identificado, o agressor tem que cumprir uma pena de 3 anos e acaba recebendo medidas protetivas de urgência, por exemplo, o afastamento desse agressor, mesmo quando ainda está ocorrendo o processo para ele ser punido. Hoje nós temos canais de denúncias, como o Disque 10, que vai direto para a Central de Atendimento à Mulher. Ele funciona 24 horas todos os dias e é gratuito. Aí nós temos também o Disque 190. Bom, esse vai para a Central da Polícia Militar. E por a Central da Polícia Militar acabar recebendo denúncias de diversos crimes, eles acabaram criando um canal conhecido como a Cabine Lilás. Então, o policial que te atender ou a pessoa da central te encaminha para a Cabine Lilás para estar realmente focando nesse caso de violência doméstica específica. Ele também funciona 24 horas todos os dias e é de serviço gratuito. Meninas, só avisando vocês sobre o tempo, vocês têm mais ou Bom, menos uns 10 minutinhos, tá bom? nossa, sério? Não, pode Tá uns bom. 10, 15 minutinhos. Ok, a gente vai tentar ser mais breve. Bom, mesmo que nós temos Menina, esses canais de Bia, denúncias. Bia, pode ir com calma, não tem Oi, problema, tá? Não precisa correr, não, tá? Faz os 10 Fiquem tranquilos. minutinhos, tá bom? ok, tá bom. Mesmo nós temos a possibilidade dos canais de denúncias, acabam ocorrendo muitas subnotificações. Cerca de metade das mulheres que sofrem violência física ou sexual percebem que sofrem violência. Então, trouxemos aqui um exemplo. Se fossem 10 mulheres, apenas 5 saberiam que sofreram violência. E apenas uma delas denunciaria essa violência. Ou seja, apenas 10 a 15% dos estupros são reportados. 98,5% dos casos de violência psicológica são subnotificados. É o tipo de violência mais subnotificado em todo o Brasil, justamente por aquilo que estávamos trazendo anteriormente, que a violência psicológica ela acaba sendo normalizada por conta de atitudes que as pessoas acreditam que são cotidianas e realmente são coisas que um homem vai fazer. Então, acho que pela questão do tempo, não vai dar tempo da gente fazer a dinâmica, mas se vocês quiserem, mandando no chat quais os obstáculos enfrentados para romper o ciclo. E aí a gente já vai falando pela questão do tempo mesmo. Um dos maiores obstáculos é a dificuldade de identificação das violências, porque a mulher ela está envolvida afetivamente com o agressor, é com quem ela compartilha seu cotidiano, sua família, e ela tem uma ligação emocional com ele. Também tem a dificuldade de aceitar a ambivalência de que esse agressor ou agressora pode ser amoroso e cruel ao mesmo tempo. É, ainda tem a questão da interpretação como proteção ou do pressuposto machista de que o homem tem direito sobre a mulher. Então, por exemplo, quando o homem estupra sua namorada ou sua esposa, não é considerado um estupro, muitas vezes não é considerado um estupro, porque esse compromisso é subentendido como uma posse, substitui até mesmo o consentimento. Tem a questão do papel de gênero, que a sociedade impõe papéis a essa mulher como se ela fosse responsável pelo sucesso do relacionamento e pelo bem-estar do seu parceiro ou da sua parceira, e que, inclusive, algumas violências são justificadas quando essa mulher é julgada como se não tivesse cumprindo o seu papel. A violência estrutural, que a gente já falou aqui algumas vezes, mas nossa sociedade ainda tem valores machistas e patriarcais que sustentam as violências de gênero, e também tem a questão geracional. Então, pessoas que passaram por violência doméstica nas suas infâncias, elas podem naturalizar ou reproduzir esses tipos de violência nos seus próprios relacionamentos da vida adulta. A gente também trouxe algumas outras influências, são muitas, mas a gente tentou trazer as principais, que é a dependência econômica, porque
nós vivemos numa sociedade capitalista, então o dinheiro ele é basicamente a sobrevivência para você se alimentar, para você ter onde morar. Então isso pesa muito quando a mulher é dependente econômica e ainda mais quando ela já vive numa situação de vulnerabilidade, que tem difícil acesso a emprego e a educação. O apoio legislativo, que nem sempre condiz, a lei nem sempre condiz com a realidade. O apoio social, que é importante que a mulher tenha amigos e familiares que credibilizem o seu relato, e que quando eles não fazem isso, muitas vezes eles colocam um julgamento nela que ela pode se sentir desmotivada a sair desse relacionamento e a denunciar. E a estrutura familiar, porque quando a mulher ela tem filhos e dependentes, é mais difícil para ela, porque ela tem que pensar também nos outros membros, como se ela pudesse estar ou destruindo a família, ou ela pode refletir se ela teria condições de sustentar ela e os filhos e dependentes financeiramente. O fim do relacionamento não significa o fim do ciclo de violência. Bom, isso porque muitas vezes o parceiro pode não aceitar esse fim, então ele começa a realizar ameaças, perseguir essa mulher, continuar a manipulação psicológica. Em alguns casos, dependendo se ela denunciou, e mesmo que esteja com medidas protetivas, ele pode dar um jeito de, infelizmente, matar essa mulher. É onde acontece o feminicídio. Bom, trouxemos aqui algumas notícias para vocês terem noção. Número de feminicídios indígenas cresce 500% em 10 anos. Em 24 horas, o estado de São Paulo registra ao menos 4 casos de feminicídio. Mulher é presa por feminicídio, suspeita jogou a namorada da janela de apartamento, diz a polícia. E homem mata ex-mulher a facadas dentro de salão de beleza em Osasco. Em 2023, uma mulher foi morta a cada 6 horas, vítima de feminicídio. Bom, e como a gente já falou, nem sempre a lei condiz com a realidade. Então, as mulheres elas podem ter dificuldade em obter medidas protetivas ou a prisão do agressor, como a Bia já trouxe antes. O caso da Maria da Penha é um desses, em que o agressor demorou 19 anos para ser preso. Tem a liberdade rápida do agressor, então muitas vezes são pouquíssimos anos que ele passa na prisão, então quando eles voltam, eles podem renovar esse ciclo de violência. A falta de apoio institucional e a desinformação, porque muitas mulheres não sabem dos seus direitos e onde buscar ajuda. Tem o contato mantido por necessidade, que algumas mulheres, elas sim precisam manter o contato com seus agressores, por dependência econômica ou pela guarda compartilhada. E esse agressor ou agressora, ele pode usar esse contato para manipular a vítima, como sumir com os filhos ou dificultar o acesso a eles para manter a mulher sob o domínio dele. Bom, nós temos dentro de todo esse ciclo de violência os impactos psicológicos. Então, a mulher ela pode ter prejuízo na sua autoestima, sintomas físicos, estresse pós-traumático, pode desencadear ansiedade e até mesmo depressão. Então, além da legislação, outra área que tem um papel fundamental é a psicologia. O psicólogo, ele pode atuar com essa vítima a partir de uma avaliação inicial, em que vai realizar uma entrevista e vai começar a direcionar ali um vínculo com essa pessoa, que muitas vezes pode estar com muitos receios até mesmo de participar de um processo psicoterapêutico. Então, a segunda etapa é estar mesmo realizando esse apoio emocional para essa vítima, fazer com que ela redescubra a sua autoestima, com que ela se autodesenvolva e entenda que ela pode se estruturar sem aquela pessoa com quem ela construiu essa relação que não te fez bem. O psicólogo, ele também pode atuar com estratégias a partir de um plano de segurança, ensinando essa vítima quais atitudes ela pode tomar diante de uma situação.
até mesmo durante o processo judicial, essa questão do afastamento do agressor. E também como lidar ali com todas aquelas pessoas que participam daquela estrutura familiar, até mesmo os filhos, como fazer eles também entenderem todo esse processo. E um quarto papel fundamental da psicologia é a educação. Então, não cabe ao psicólogo só trabalhar com a vítima, como também trabalhar com a sociedade em si, ensinando as pessoas e trazendo as informações. Bom, e a gente trouxe duas formas, gerais de procurar ajuda. A primeira é a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que é composta por delegacias, hospitais, abrigos, centros de referência e outras instituições e serviços que ajudam no combate, da prevenção dessas violências, na assistência e na garantia dos direitos dessas mulheres. E o Ligue 180, que é a central de atendimento à mulher em situação de violência, que é um canal de atendimento telefônico que funciona 24 horas por dia em 17 países, que permite, a realização de denúncias, pode encaminhar essas denúncias para os órgãos competentes e prestar informações sobre os direitos e serviços dessa mulher. E a gente termina aqui nossa apresentação. Infelizmente não deu para a gente fazer muitas dinâmicas, mas a gente agradece muito pelo espaço, pela importância do tema trabalhado aqui. E se vocês quiserem mandar alguma coisa no chat de alguma coisa que marcou vocês, que foi importante, ou algum feedback dessa apresentação. Muito obrigada, meninas. Então, eu acho que enquanto as meninas mandam dúvidas, perguntas e falam da apresentação, agradecer vocês. Que com certeza foi uma apresentação maravilhosa que agregou o tempo, o limite de tempo é horrível. Porque é um tema que a gente falaria durante horas e horas e horas, porque é um tema que a cada dia tem novidades, e a cada dia tem atualizações também sobre concepções. Vou parar também a gravação.